Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 6. É a continuação da leitura, cujo tema é a arca é devolvida. Versículo 1. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filhos chamaram o sacerdote e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se o enviardes a arca do Senhor, Deus de Israel, não a envieis vazia, porém se falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e sabereis porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a oferta pela culpa que lhe devemos de enviar? Disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazeis, pois, uma imagem das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra. Dai glória ao Deus de Israel. Quem sabe aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus e da vossa terra. Porque, pois, endureceis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações. Porventura, depois de os haver tratado tão mal, não os deixaram ir e não se foram? Agora, pois, farei um carro novo. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha sido posto jugo, e atai as vacas do carro. Tirai delas os seus bezerros e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e pondo-se sobre o carro, e guardai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Observai então se ela subir pelo caminho na direção de Bet-Semes. Foi ele quem nos fez este grande mal, e não saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens, tornaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro, e os seus bezerros trancaram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram sempre o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas e até o limite de Bet-Semes. Versículo 13. A arca chega a Bet-Semes, e andavam de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando seus olhos, viram a arca e se alegraram. E o carro chegou ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra.
e fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas do Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. Então os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor no mesmo dia. E havendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram, e os filisteus do Senhor em expiação da culpa. Por Asdod, por uma Gaza, outra por Asquelon, outra por Gate, outra por Ecrom, e outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até a aldeia e até Abel, a grande pedra sobre a qual a puseram a arca do Senhor. Ainda está até o dia de hoje, no campo de Josué, o Betsemita. Versículo 19. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu o povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia substituir perante este santo Senhor Deus? E quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós.